Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ferramentas mais impressionantes da matemática, as integrais. Sabe, elas surgiram de uma pergunta bem antiga, que parece até simples, mas que abriu um universo de possibilidades. Vamos descobrir juntos como essa questão sobre áreas nos leva a respostas em tantos campos do conhecimento. É uma jornada em tanto. Então, a pergunta central é essa aqui. Desde a antiguidade, calcular a área de quadrados, retângulos, triângulos, isso aí é tranquilo. Mas e quando a borda não é uma linha retinha? Como é que se faz para encontrar a área exata debaixo de uma curva? Aí o desafio começa de verdade. Essa imagem ilustra perfeitamente o nosso problema. A gente tem uma função, f de x, que desenha uma curva no gráfico. O que a gente quer é a área exata daquela região S, que fica ali espremida entre a curva, o eixo x, e duas retas verticais, em A e B. Para resolver isso, a geometria básica não adianta. É preciso uma nova forma de pensar. E a primeira grande ideia do cálculo para resolver essa questão é, olha, genial na sua simplicidade. A lógica é, se não dá para ter a resposta perfeita de cara, que tal a gente começar com uma aproximação bem inteligente? O processo todo se divide em 3 passos bem intuitivos. Primeiro a gente pega a nossa área e basicamente fatia ela em várias tirinhas verticais. Depois, para cada tirinha, a gente desenha um retângulo que tenha mais ou menos a mesma área. E a área de um retângulo a gente sabe calcular, né? Base vezes altura. Por fim, é só somar a área de todos esses retângulos. Essa é a base do que a gente chama de soma de Riemann. E aqui a mágica começa a acontecer. Olha só, com poucos retângulos, como na imagem da esquerda, a aproximação fica meio grosseira. Fica um monte de espaço sobrando ou faltando. Mas dá uma olhada na imagem da direita. Quando a gente aumenta o número de retângulos, eles se ajustam muito, mas muito melhor à curva. A nossa estimativa fica cada vez mais precisa. O ponto crucial é esse. Quanto mais retângulos a gente usa, menor é o erro na nossa conta. A lógica então nos leva a pensar. O que aconteceria se a gente levasse essa ideia ao extremo? E esse é o pulo do gato, o salto para a perfeição. Pensa só, não 10, nem 1000, mas um número infinito de retângulos, cada um com uma largura tão pequena, mas tão pequena que chega a ser praticamente zero. Nesse cenário ideal, não ia ter mais espaço sobrando nem faltando. A soma das áreas desses infinitos retângulos nos daria, finalmente, a área exata. Isso é o conceito de limite em ação, pura e simplesmente. Essa ideia de uma soma infinita de pedacinhos infinitamente pequenos é tão importante, mas tão importante, que a matemática deu um nome e uma notação formal para ela, a integral definida. Vamos ver como isso fica no papel. Tá aí a definição formal. Pode até parecer um pouco intimidadora, sei, mas ela só está dizendo em matematiquês exatamente o que a gente acabou de conversar. A integral definida de uma função f de x de um ponto A até um ponto B é o limite daquela soma da área dos retângulos quando o número de retângulos vai para o infinito. Agora, vamos traduzir essa notação para ficar mais claro. Esse S todo esticado é o sinal da integral, vem de soma mesmo. Os números A e B são os limites. Eles nos dizem onde a gente começa e termina de medir a área. O f de x é nossa função, que dá a altura dos retângulos. E o dx, ele representa aquela largura infinitamente pequena de cada retângulo. Vendo assim, pedaço por pedaço, faz todo sentido, né? Bom, agora se preparem porque a gente chegou no clímax da nossa análise. A descoberta que conecta tudo e transforma o cálculo de integrais de um processo super complexo de limites para algo surpreendentemente prático. E a ideia central do teorema fundamental do cálculo é essa. É uma frase simples, mas com um significado gigantesco. Ela cria uma ponte entre dois problemas que pareciam não ter nada a ver um com o outro. O de achar a área sobre uma curva, que é a integração, e o de achar a inclinação de uma curva, que é a derivação. Eles são, na verdade, dois lados da mesma moeda. E o teorema fundamental nos ajuda a entender a diferença crucial entre dois tipos de integrais. A integral definida, aquela com os limites a e b, nos dá um número. Esse número é a área, simples assim. Já a integral indefinida, sem os limites, nos dá uma função. Essa função é conhecida como antiderivada, ou seja, é a função que, se a gente derivar, nos leva de volta para a função original que estava dentro da integral. Beleza, agora que a gente já entendeu a teoria, o porquê das coisas, vamos focar no como. Como é que a gente faz, na prática, para encontrar essas antiderivadas e resolver as integrais? Bom, para isso, os matemáticos desenvolveram uma verdadeira caixa de ferramentas. E aqui estão as principais ferramentas que a gente usa. A regra da substituição, por exemplo, é ótima para simplificar uma integral que parece complicada.
basicamente desfazendo a regra da cadeia da derivação. Depois temos a integração por partes, que é a nossa arma secreta para integrar um produto de funções. Para lidar com aquelas frações gigantes, a gente usa a integração por frações parciais, que quebra o problemão em vários probleminhas menores. E por fim, as substituições trigonométricas, que são super úteis para casos bem específicos que envolvem raízes quadradas. Cada técnica é como uma chave diferente para um tipo diferente de problema matemático. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. A gente começou com um problema de área, certo? Mas essa ideia de somar infinitos pedacinhos é tão, mas tão poderosa, ela é usada para calcular volumes, para calcular o trabalho de uma força na física, para achar o deslocamento a partir da velocidade e até em economia e finanças. A integral é, no fim das contas, uma linguagem universal para descrever como as coisas se acumulam e mudam continuamente em todo o nosso universo. Incrível, não é?